O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Meus caros fiéis, quem é o homem que, insensato, sendo convidado por um banquete de um rei, recusaria tal convite? Quem é o homem que, indo para uma festa de gala, uma festa que ele foi convidado gratuitamente, iria vestido de maneira imprópria, a ponto de ser expulso da própria festa? Pois bem, há homens para tudo, e quem sabe não sejamos nós um desses homens insensatos. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Ele deu um grande banquete e ordenou aos seus servos que convidassem algumas pessoas escolhidas, mas ao mesmo tempo agraciadas, pois nada fizeram para merecer tal convite. Quão premiadas não são essas pessoas? Elas, porém, permanecendo indiferentes a tal convite, vão cada uma para os seus negócios. Alguns ainda, incomodados, irritados, agarram os servos do rei, os maltratam e os matam. Quanta crueldade para com simples servos, quanta ingratidão e irreverência para com um rei tão liberal. O rei, por sua vez, fica furioso. Ele manda as suas tropas acabar com aqueles homicidas e destruir e incendiar a cidade. Em seguida, o rei não se contenta com a recusa dos primeiros convidados. De fato, eles não foram dignos. Porém, o rei ordena aos seus servos, aos novos servos, que convidem todos aqueles que eles encontrassem pelo caminho, mesmo nas encruzilhadas, isto é, nos lugares mais perigosos, os lugares mais difíceis de se entrar. Parece que esse rei tem uma certa necessidade de convidar, de comunicar a sua alegria das núpcias do seu filho para com os outros, de fazer com que esses outros também participem da alegria desse rei. E foi assim. Os novos servos reuniram todos aqueles que eles encontraram, bons e maus. A sala nupcial ficou lotada. O grandioso banquete estava acontecendo. Entretanto, quando o rei chegou, eis que alguns convidados não estavam preparados. Eles estavam vestidos de maneira imprópria. E por quê? Falta de aviso? Falta de condição? Mas falta de aviso, falta de condição, junto com o convite já eram dadas condições, a própria roupa. Na verdade, essa maneira imprópria de se vestir é devida à falta de interesse, à sua despreocupação com as núpcias do filho do rei. Mas por quê? Quem é o homem capaz de tal tolice? Todos ficam calados diante das questões do rei. E de fato, não há justificação diante de uma escolha voluntária. E assim todos os convidados, vestidos de maneira indigna, são amarrados, lançados fora nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. De fato, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Grandiosa parábola apresentada por nosso Senhor. Sem dúvidas, ela não é uma simples parábola, mas ela contém alguns traços alegóricos, ou seja,
é uma história que não somente nos dá a entender uma realidade, uma parábola, no nosso caso, o que é o reino dos céus, um banquete nupcial preparado para o filho, mas ainda ela é uma história onde cada personagem tem uma correspondência com um personagem da vida real. Assim, no nosso caso, o rei é Deus, o filho, o Messias, o banquete é a felicidade messiânica, os enviados são os profetas e em seguida os apóstolos. Os convidados são primeiro os judeus e em seguida os pagãos. Essa veste nupcial é a graça. Gostaríamos, pois, hoje de nos aprofundar nessa atitude do rei. Notemos, primeiramente, o amor que esse rei tem para com o seu filho. Notaremos, em segundo lugar, essa quase necessidade que o rei tem em convidar pessoas para as núpcias do seu filho. Vejamos cada um desses dois pontos. Nosso primeiro ponto, então, é o amor do rei para com o seu filho. No início do livro do profeta Isaías, lemos o seguinte: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Qual é a atitude, meus caros fiéis, de um pai rejeitado pelo filho? Punição? Abandono? É disso que Israel vai acusar Yahvé, seu Deus, de ter feito, abandonar Israel. Mas Deus, alguns capítulos à frente, ele vai responder a essas acusações de abandono pelas seguintes palavras: por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do seu filho do seu ventre? Ainda que isso ocorra, que as mulheres se esqueçam dos seus filhos, eu não me esquecerei de ti. Eis que gravei nas palmas da minha mão teus muros, estão continuamente diante de mim. E Jeremias, por sua vez, ele nos vai passar a mesma ideia. Deus tem um filho querido, eu cito: será para mim, Efraim, um filho tão querido, uma criança de tal forma preferida, que cada vez que falo nele, quero ainda lembrar-me dele. É por isso que minhas entranhas se comovem por ele, que por ele transborda minha ternura. E sem dúvida, meus caros fiéis, eu cito aqui uma das passagens mais comoventes de toda a Escritura, que manifesta o amor de Deus pelo seu Filho, uma passagem do profeta Oséias, eu cito: quando Israel era um menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não conheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantavam uma criancinha contra o seu rosto quando a criança cai. Eu me inclinava para ele e o alimentava. O amor de Deus, infinitamente elevado acima de todas as coisas, é comparado a um amor de um pai que sustenta o seu filho pelas mãos, lhe dá de comer, apesar das revoltas do filho. Esse amor de Deus para com o filho é um amor eterno, amor que sempre existiu
que jamais deixará de existir. Isaías ainda nos diz: os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, porém o amor de Deus não mudará. A aliança de paz não será abalada. Na ladainha do Sagrado Coração, meus caros fiéis, dizemos o seguinte: ó coração de Jesus, desejado das colinas eternas, tende piedade de nós. O que são essas colinas eternas? Esses montes que parecem sempre estar presentes. As montanhas que pela sua grandeza parece que sempre ali estiveram, que são inabaláveis. Quem já viu uma montanha sabe, parece que aquilo sempre esteve ali. Pois bem, são essas mesmas colinas eternas que desde sempre ansiavam pelo amor de Deus. O amor de Deus é anterior a essas colinas que sempre parecem ter existido. Sim, o amor de Deus por Israel, seu filho primogênito, e pelos seus outros filhos é eterno, é grandioso, é infinito. E isso tem uma razão, tem um porquê. O amor do Filho, por natureza, Jesus Cristo, no qual todos nós estamos inseridos. Sim, é isso mesmo. Jesus Cristo recebe todo o amor do Pai. O Pai, nos amando, nos insere em Jesus Cristo. Se Deus nos ama, é porque estamos inseridos em Jesus Cristo. Nós somos membros desse corpo que Jesus é a cabeça. Jesus, o Filho, é a imagem perfeita do Pai. São Paulo nos diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Por ele, todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo seu sangue. O que essas palavras de São Paulo querem nos dizer? Isso tudo quer nos dizer o seguinte: tudo e absolutamente tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Isso quer dizer ainda que se somos amados por Deus, é porque estamos inseridos em Cristo, ou no caso, somos chamados a ser. Não é possível ser amado por Deus fora de Cristo, fora da sua obra redentora. Não é possível também amar a Deus fora de Cristo, fora do seu corpo místico, que é a igreja. Muitos pretendem serem amados de Deus fora da igreja, fora de Cristo. Muitos pretendem amar a Deus separados da igreja, separados de Cristo. Isso é possível? Podemos amar a Deus e sermos amados a Deus rejeitando o seu convite de amor feito unicamente em Jesus Cristo? Como dizia a sabedoria de Salomão, Deus ama só quem habita com a sabedoria.
Ela é eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Os que a adquirem atraem a amizade de Deus. Meus caros fiéis, se Deus só ama quem encontra a sabedoria, eis aqui a sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Esse amor de Deus, realizado na pessoa divina de Jesus, se manifesta já não mais do ponto de vista do Pai, mas agora do ponto de vista do Filho, como um amor esponsal, um amor em um matrimônio. Aqui está as núpcias que o rei celebra para seu filho. Assim como o amor do rei pelo seu filho é eterno e não pode ser apagado, assim o amor do filho do rei para com a sua esposa é eterno. Eles realizam uma união eterna. Salomão, ainda manifestando seu desejo pela sabedoria, diz: eu a quis, eu a procurei desde a minha juventude. Pretendi tomá-la como esposa, enamorado da sua formosura. Ela faz brilhar sua nobre em origem, vivendo na intimidade de Deus, pois o Senhor de tudo a amou. Essas núpcias, meus caros fiéis, que o rei celebra entre o filho e a eleita do filho, são, na verdade, as núpcias que Jesus Cristo realizou com a igreja. As núpcias para as quais todos nós somos convidados. Após uma primeira recusa do povo judeu, todos nós somos convidados. Éramos antes chamados a integrar esse povo para acolher o Messias. Como esse povo rejeitou o Messias, Deus fez um novo povo para ele, no qual todos nós somos chamados. Mas, Padre, como assim todos nós somos chamados? Por acaso o Senhor está querendo insinuar que Jesus Cristo se uniu a todo homem e que assim todo homem estaria salvo? Longe disso, meus caros fiéis. O final da parábola é bem claro. Aqueles que não estão vestidos com a veste nupcial são lançados fora, onde há choro e ranger de dentes. Contudo, o que queremos dizer é o seguinte: de fato, Jesus Cristo realizou, pela sua obra redentora, um matrimônio com a igreja. Ora, a igreja se realiza em cada um de nós, seus membros. Muitos já fazem parte dela, alguns ainda não, mas todos são chamados a integrá-la. Como todo matrimônio, é preciso um consentimento mutual. Um consentimento tanto de uma parte como de outro. Não há verdadeiro matrimônio se só um das duas partes diz sim. É preciso que os dois digam sim. Ora, é exatamente a mesma coisa no que toca o nosso matrimônio na igreja com Jesus. Nós, enquanto realização da igreja, precisamos dizer sim. E precisamos dizer sim a cada momento da nossa vida, até chegar ao sim definitivo, no último momento da nossa vida. Padre, é difícil dizer sim. É difícil dizer sim por longo tempo. É difícil perseverar nesse sim, quando o amor já não tem mais aquele fogo do início.
É verdade, nós concedemos, é difícil dizer sim. É difícil perseverar no amor quando já não temos os nossos mesmos movimentos do começo. É difícil rezar quando já não sentimos gostos, prazeres, grandes raciocínios na oração. É difícil atualizar esse matrimônio quando somos infiéis aos nossos deveres de esposa por preguiça, por exemplo, deixando de estar um dia do lado do nosso santo esposo na oração. Ou seja, uma vez que deixamos de rezar, nós caímos no desânimo e cada dia mais é mais difícil. Além do mais, quando traímos o nosso esposo pelo pecado, aquela vontade de tudo deixar para ir aos nossos negócios mundanos, ou ainda a ira e o desejo de eliminar os servos do rei, que insistem a cada momento no convite, ela nos bate à porta. Mas e aí? O que fazer? Tudo abandonar? Ó alma tola, parecida com os primeiros convivas, que rejeitam o convite do rei, se fazem réus de morte. Se caímos um dia, é para nos levantar. Se erramos, é para que acertemos daqui para frente. Se falhamos, é para ganharmos experiência. Não abandonemos jamais os deveres do nosso santo matrimônio. Não abandonemos a oração, pois é dela que virão as graças para continuarmos a dizer sim, para nos mantermos dignamente no banquete com a nossa veste nupcial. O Rei sempre estará lá para nos receber. Ah, Padre, por que o Rei faz questão da veste nupcial? Ora, pode o verdadeiro amor ser apenas passivo, ou seja, só receber? Pode o verdadeiro amor se contentar em somente receber, sem ter uma reciprocidade? De maneira alguma. O verdadeiro amor deve retribuir, ele deve ser ativo, ele deve passar a atos. Já dizia um ditado: vontade que não passa aos atos não é verdadeira vontade. O verdadeiro amor provoca uma mudança de vida, uma vontade firme em acabar com o pecado, em uma resolução firme em acabar com o pecado e com as ocasiões de pecado. São Paulo, ele é claro, ele diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir o espírito, junturas e medulas. Participar desse banquete nupcial, meus caros fiéis, requer uma atitude digna dele, requer uma presença digna ao lado do esposo. Eis aí o rei que ama seu filho, o rei que ama todos os seus filhos no seu único filho. Comemorando as núpcias do seu filho, esse rei nos convidou e nós aceitamos. Mas reflitamos, estamos nós com a veste nupcial? Participamos adequadamente desse matrimônio? Ou estamos lá apenas pelo conforto? Pelas consolações da festa, pela boa fama, estamos dispostos a nos regozijar pela alegria do esposo, do filho do rei? Ou aproveitamos do momento para roubar a alegria do filho do rei? A nossa alegria é estar com Cristo. Mihi enim vivere Christus est. Para mim, no entanto, viver é Cristo. É assim, meus caros fiéis,
que o que nós vos propomos hoje é a fidelidade à oração, à meditação, como exercício diário e centro das nossas vidas. Se ainda não praticamos, tomemos a coragem para fazê-la. Se já praticamos, ótimo, perseveremos nela, avancemos nela. É por ela que manteremos a nossa veste nupcial, que chegaremos um dia finalmente às núpcias do Cordeiro. No seu Apocalipse, São João nos diz: felizes aqueles que foram convidados para as núpcias do Cordeiro. Sim, felizes somos nós por estarmos no banquete nupcial entre Jesus Cristo e a sua única eleita, a Igreja. Alegremos e exultemos, demos glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.